8h60 de fim de semana. Bom sábado, obrigada por estar desse lado. Eu sou a Catarina Miranda, comigo o Diogo Teixeira Pereira. Seguimos agora a viagem pelos 5 continentes com Bruno Cardoso Reis. Começa agora a nossa viagem pelos 5 continentes, como sempre, à boleia do Bruno Cardoso Reis. Bruno, hoje estamos particularmente atentos ao que se está a passar na Rússia. Podemos falar em golpe de Estado? E bom dia. Bom dia. Sim, podemos falar de um golpe de Estado aparentemente improvisado, ou seja, terá havido aqui um esticar da corda crescente entre o grupo Wagner e o Ministério da Defesa. Aparentemente Putin pensou que conseguia ir controlando isso, não foi assim, portanto acabou por, no fundo, rebentar essa corda, essa tensão acabar por resultar num conflito aberto. Digamos, é estranho o facto do líder do grupo Wagner, do Sr. Prigozhin, não ter até agora deixado claro que quer, por exemplo, afastar Putin, e isso eu acho que é significativo. É significativo também da falta aqui, lá está, de um golpe preparado, que implicaria inclusive ter uma alternativa política clara, uma mensagem também clara até para o conjunto da população. Portanto, é um golpe desse ponto de vista que pode-se dizer que é típico, ou se quisermos é típico de períodos anteriores da história, ou seja, se voltarmos à Grécia ou à Roma Antiga, se pensarmos no Renascimento, o próprio Maquiavel avisava contra o perigo de se depender excessivamente de mercenários, não é? Porque os mercenários, enfim, por definição, têm uma lealdade comprada e, portanto, têm as suas próprias estruturas de comando, os seus patrões, os seus empregadores, neste caso o Sr. Prigozhin, não é? E, portanto, isso torna-os perigosos no caso de haver algum choque de lealdades com o poder político, de haver atrasos no pagamento, de se sentirem de alguma forma maltratados, e, portanto, estamos perante, digamos, um golpe desse tipo, um golpe improvisado, um golpe por um grupo de mercenários, mas claramente é uma ameaça direta ao regime de Putin, e, aliás, as declarações dele, que já ouvimos, são bastante claras a esse respeito, ou seja, ele diz, e estou a citar, é a mais dura batalha pelo futuro da Rússia. Isto eu traduziria, é a mais dura batalha pelo futuro do meu regime e a minha própria sobrevivência política. Mas isso mostra bem como, apesar de eles tentarem desqualificar isto como um motim armado, como uma insurreição armada, na verdade é uma ameaça potencialmente ao regime. Aquilo que Prigozhin diz que vai fazer, que é afastar pela força o Ministro da Defesa, Shoigu, o chefe das Forças Armadas, Gerasimov, no fundo, só se faz isso se tomar o poder, não é? Como é que é possível fazer isso sem pôr em questão quem os nomeou e quem continua a mantê-los em funções? Portanto, estamos realmente perante algo que só podemos caracterizar como um golpe de Estado e que coloca aqui grandes problemas à Rússia, também problemas à Ucrânia e mesmo problemas ao resto do mundo. E quais é que são as implicações para a guerra na Ucrânia? Bem, em termos da guerra da Ucrânia, a Ucrânia tem aqui uma questão, digamos, complicada, que procura já tirar partido disto, aposta que, no fundo, isto cria uma confusão, alguma desmoralização, que implica, nomeadamente, que pelo menos as tropas do grupo Wagner, que têm estado muito ativas, que são dezenas de milhares, 20, 30 mil, estarão agora empenhadas noutro sítio e, portanto, procuram intensificar já esta fase de ofensiva no fundo, procuram já avançar para a fase seguinte, no fundo, escolher aqui pontos mais frágeis da frente e tentar fazer grandes avanços, mas isso implica riscos, porque nós não sabemos se a estrutura de comando na Ucrânia se mantém sólida ou não, se, em termos de estruturas defensivas, a partir delas continuam lá, campos de minas, barreiras antitanque e tudo isso, portanto, há limites para aquilo que a Ucrânia pode também fazer em termos de exploração imediata, mas a mim parece-me evidente que à partida serão boas notícias para a Ucrânia. Haverá sempre aqui um enfraquecimento, haverá oportunidades de intensificar e explorar mais eventuais fraquezas. Sendo que, e volto aqui ao tema de quais são os problemas de Prigozhin, de Putin e inclusive do resto do mundo, bem, Putin tem aqui um problema que precisa resolver isso com o máximo de rapidez, porque desde logo isto já afeta alguma coisa ao seu prestígio, a sua imagem de homem forte, que está sempre, controla tudo, no fundo, como ele diz, é a ameaça mais séria ao seu regime em 20 anos, e se ele não controla isto rapidamente, as coisas podem escapar realmente do controle
inclusive na frente de guerra, não é? Mas isso significa que ele também tem aqui uma opção para tomar, que é ele considera que consegue parar estas tropas com as forças que tem disponíveis no interior da Rússia, com a Guarda Nacional, com as forças paramilitares dos próprios serviços secretos, com algumas tropas que existam, ou não, e portanto precisará de chamar tropas da frente para tentar travar isto. Aparentemente, segundo as últimas informações, o Grupo Wagner já terá saído até de Rostov, já estará a avançar em direção a Moscovo. E, portanto, se for realmente assim, isso é um problema muito sério também para Putin, mas com implicações diretas para a guerra. O Sr. Prigozhin também tem um problema, que é, quer dizer, ele à partida tem um potencial bélico menor do que as Forças Armadas russas, embora tenha mostrado aqui grande eficácia e capacidade, digamos, operacional, mas também tem esta questão, que é onde é que está Putin, onde é que está Shoigu, mesmo que ele consiga avançar, que alternativa é que ele irá oferecer. E depois isto realmente apresenta também um desafio para o resto do mundo, ou seja, um país como a China estará muito preocupado, porque tem uma péssima memória da última vez que houve, digamos, uma ameaça a um regime na Rússia soviética, ou seja, o fim da União Soviética, o fim do regime soviético teve implicações, teve um contágio direto na própria China, não é? Que é toda aquela revolta estudantil de Tiananmen. Mas, por exemplo, mesmo os países ocidentais, que eu acho que muito bem estão a manter-se em silêncio, porque coisa seria aqui alimentar estas teorias da conspiração, que é tudo sempre culpa do Ocidente e da NATO, mas a verdade é que, e este é um dos problemas desde o final da Guerra Fria, que interessa ao Ocidente que Putin saia daqui fragilizado, que até houvesse uma alternativa a Putin no seio da Rússia. Agora, não é todo garantido que uma mudança de regime seja uma democratização, ou seja uma mudança para uma alternativa melhor, em termos de políticas internas de liberdades na Rússia e também em termos de políticas externas. Não é, não é garantido que, por exemplo, o senhor Prigozhin no Kremlin seja uma alternativa, digamos, mais apetecível para o Ocidente do que Putin. E, por outro lado, há este risco de que, havendo algum tipo de colapso do poder na Rússia, fragmentação da Rússia, estamos a falar de uma grande potência com grandes problemas, mas é uma grande potência, é o maior país do mundo, tem o maior arsenal nuclear e, portanto, o que é que vai acontecer, por exemplo, ao controle do arsenal nuclear? E, portanto, há de facto este problema para o resto do mundo, que é não interessa ao resto do mundo uma Rússia caída no caos ou nas mãos, digamos, de alguém ainda mais agressivo e perigoso do que Putin. Bruno, seguimos para a América do Norte. Os desafios e as oportunidades que o mundo enfrenta neste século exigem que a Índia e os Estados Unidos trabalhem e liderem juntos. É o que estamos a fazer. Joe Biden e Narendra Modi estiveram juntos em Washington. Bruno, qual é a importância da relação destes dois países? Bem, é uma importância enorme e crescente. A Índia já é o país mais populoso do mundo, provavelmente, a partir deste ano. Tem 1 bilhão e mais de 400 milhões de pessoas. Entre a terceira e a quinta economia mundial e, sobretudo, tem aqui um enorme potencial de crescimento económico. Foi o país, digamos, a grande economia que mais cresceu o ano passado, cresceu mais de 6%. Portanto, tem aqui realmente um potencial de poder ser a melhor alternativa, vamos dizer assim, à China, ou se quisermos ser, neste contexto de uma segunda guerra fria entre os Estados Unidos e a China, desempenhar o papel que a própria China desempenhou na primeira guerra fria entre os Estados Unidos e a União Soviética. E isto significa também o quê? Significa que nós estamos a falar aqui de uma completa convergência de pontos de vista. Há uma enorme diferença na história, nas percepções, nas preferências dos dois países. A Índia, desde a sua independência em 1947, assumiu-se como um pouco o líder do sul global, também é isso que lhe dá tanta importância, mas isso significa que assume aqui sempre uma postura de não alinhamento, de não se querer, digamos, comprometer, como por exemplo fizeram o Japão, as Filipinas, uma série de outras potências asiáticas ou europeias com os Estados Unidos, portanto quer manter o seu próprio espaço, como a própria China maoísta também fez, quando a partir de 1972 se aproximou dos Estados Unidos, em oposição à União Soviética, com quem tinha entrado em ruptura. Também não houve aqui nunca uma completa convergência. Há aqui esta dimensão também da democracia. Aliás, no contexto desta visita, Biden fez também uma referência à China como, digamos, governada por um ditador, e se criou novamente tensões. No caso da Índia, a Índia é uma democracia, é formalmente uma democracia, há eleições, há múltiplos partidos,
Há Estados também, é um Estado federal onde os Estados têm bastante peso e onde diferentes partidos governam diferentes Estados. É verdade que com Narendra Modi, com o atual primeiro-ministro, houve aqui, digamos, algumas tendências populistas, nacionalistas, mais iliberais, mais identitárias. Isso criou algumas tensões no passado, mas claramente o que prevalece neste momento é a convergência de pontos de vista e de interesses a nível de política externa, a nível de segurança internacional e, sobretudo, direcionados em relação à China. Há aqui ainda um irritante, que é esta questão durante o período da Guerra Fria, até por causa destas tensões com os Estados Unidos, a Índia aproximou-se da então União Soviética, se quisermos da Rússia Soviética. Continua a haver uma grande tradição de cooperação ao nível militar e ao nível também de equipamento militar, de armamento. Por exemplo, grande parte da Força Aérea Indiana é equipada com aviões de origem russa, mas tem havido um esforço grande, começou sobretudo pela Marinha, para uma aproximação aos países ocidentais, à França, aos Estados Unidos, e, por exemplo, um dos acordos importantes estratégicos assinados durante esta visita é um acordo para uma parceria na construção de motores de aviões a jato de combate da próxima geração e, portanto, no fundo, um sinal de aproximação aí aos Estados Unidos e, se quisermos, de afastamento em relação à Rússia. Agora, por exemplo, a Índia, lá está, não vai aqui colar-se completamente aos Estados Unidos e na questão da guerra da Ucrânia, da invasão da Ucrânia, desta crise mais recente, embora deixando claro que se opõe à guerra e acha que as guerras e as invasões não são adequadas no contexto atual, tem-se recusado a ir mais além disso nas críticas à Rússia. O outro aspecto em que tem havido alguma convergência é nesta questão da rejeição da utilização de armamento nuclear, onde a Índia também tem sido muito clara, e isso obviamente só tem como destinatário neste contexto a Rússia, mas realmente há limites a essa aproximação aos Estados Unidos e, por exemplo, em termos também económicos e de sanções, continua a ter relações com a Rússia. Mas, de facto, aqui o grande fator de convergência é esta preocupação com a ascensão da China e termino recordando que a China e a Índia têm tido uma série de conflitos armados sérios, embora limitados, mas sérios, na zona dos Himalaias, onde têm disputas fronteiriças há muitas décadas. Morreram mais de 20 soldados indianos nos últimos 2 ou 3 anos nesses confrontos e, portanto, isso é um fator que quase que obriga a Índia a entender-se com os Estados Unidos no contexto atual. Na Ásia estão marcados os primeiros exercícios militares da Associação das Nações do Sudeste Asiático, mas eles fizeram questão de se afastar dos focos de tensões na região. Foi isso, Bruno? Sim, ou seja, é um exercício organizado pela Indonésia. Este bloco é extremamente importante, já falámos aqui dele várias vezes. A ASEAN representa, portanto, é no fundo uma espécie de União Europeia ou de Comunidade Económica Europeia no Sudoeste Asiático, reúne 10 países basicamente desta zona do Sudoeste Asiático, que está entre a Índia e a China, que controla as vias marítimas que ligam o Oceano Pacífico ao Oceano Índico, nomeadamente o Estreito de Malaca. Enfim, é também economicamente muito relevante, mas tem começado a desenvolver mais esta dimensão de segurança e defesa, sobretudo de segurança marítima. Este é o primeiro exercício conjunto. Inicialmente estava pensado para ser mesmo na ponta mais sul do Mar do Sul da China, já quando se está a aproximar do Estreito de Malaca, mas a Indonésia decidiu alterar a localização para uma zona afastada dessa região e, portanto, isso também é significativo, enfim, do grau de tensão que existe na região, dessa tensão não ser apenas entre os Estados Unidos e a China. A China tem problemas muito sérios, sobretudo com o Vietnã e as Filipinas, que são 2 países muito importantes na ASEAN, por causa destas disputas territoriais marítimas, mas há uma série de outros países que querendo mostrar aqui alguma solidariedade e alguma capacidade de defesa coletiva, não se querem arriscar a um choque com a China. E, por exemplo, em particular o Camboja até é bastante próximo da China. Portanto, há de facto divisões no seio da ASEAN e, portanto, esta demonstração de unidade e que podia funcionar até um pouco como um fator de dissuasão em relação à China, acabou por não funcionar nesses termos e, portanto, temos apenas um exercício naval, mas longe daquele que pode ser o principal teatro de conflito naval nesta região, que é realmente o Mar do Sul da China. Bruno, seguimos para a África. No Mali há críticas à decisão da junta militar que governa o país de exigir a saída da missão da ONU. Essa decisão faz algum sentido?
Bem, não faz nenhum sentido do ponto de vista, digamos, da resolução do conflito. É verdade aquilo que a junta militar diz, que é esta missão das Nações Unidas não acabou com o conflito, mas a própria junta militar também não acabou com o conflito. Já entrou em conflito com a França, já acabou também com a missão da União Europeia e, portanto, agora o que restava era esta missão das Nações Unidas e também apostou sobretudo no grupo Wagner. Provavelmente os líderes da junta militar do Mali são também daqueles que estão muito preocupados sobre o que vai acontecer no futuro a este instrumento. Até aqui pensava-se do poder russo em África, mas que agora aparentemente está em choque com o poder russo. Mas realmente isto só faz sentido do ponto de vista desta preocupação da junta militar com aumentar o seu controle sobre o país, reduzir os canais de relações com o exterior apenas àqueles que lhe interessam e que lhe são convenientes do ponto de vista da manutenção do seu poder. Aqui o mais grave, potencialmente, é que esta decisão já foi denunciada por uma série de grupos armados tuaregs, que são os outros atores nesta luta armada, e que basicamente desde 2015 aceitaram um processo de paz, mas sempre com grandes desconfianças. Obviamente o outro ator e o principal e o mais imensador são os grupos jihadistas radicais, mas estes grupos mais separatistas aceitaram aqui um processo de paz. Agora ele era mediado pelas Nações Unidas, era garantido pelas Nações Unidas e também pela União Europeia. A União Europeia e a França já saíram, só restava as Nações Unidas, portanto eles vieram dizer que isto poria em causa o processo de paz, portanto potencialmente um agravamento ainda dos conflitos armados no seio do Mali, que é um país que já os tem em demasia. Bruno, aqui nos 2 minutos que nos restam, proponho que tentes fazer aqui uma junção dos nossos 2 últimos temas. O primeiro deles está relacionado com a visita do primeiro-ministro chinês à França e à Alemanha, portanto tentamos fazer aqui perceber como é que correu esta visita e depois se calhar uma nota final para o julgamento de Trump. Bem, em relação a esse primeiro ponto, o primeiro-ministro chinês não é o chefe do governo, ou melhor, é o chefe do governo, mas não é o chefe do executivo chinês, não é? Portanto, não é como em Portugal, realmente quem manda no Estado na China e também em última análise no governo é o presidente Xi, aliás é o presidente Xi sobretudo como secretário-geral do Partido Comunista Chinês. Portanto, o primeiro-ministro, no entanto, é uma figura muito relevante, sobretudo na dimensão da política económica. Portanto, no fundo é sobretudo isso que ele faz, é coordenar a política económica. Eu acho que é significativo que ele tenha vindo à Europa, que tenha vindo à Alemanha e à França, que tenha assinado uma série de acordos e, portanto, isso mostra que realmente a China está preocupada com manter pontes com a Europa por causa, sobretudo, das relações económicas, da Europa ser um mercado tão importante e ser indispensável para o crescimento chinês. Ainda não tivemos uma visita de Xi, como, por exemplo, já aconteceu à Rússia. Portanto, há limites também para essa normalização ou esforço de alguma aproximação. Em relação a Trump, e mesmo para terminar, o meu ponto aqui é, eu sempre achei que tentar combater Trump pela via judicial era uma má ideia, independentemente de haver reais questões judiciais e reais crimes ou prováveis crimes cometidos por ele. Isso, do ponto de vista do estilo de política dele, é o ideal, porque lhe permite jogar com esta retórica de ele contra as elites, eu em nome do povo americano contra as elites, as instituições que nos estão sempre a tentar impedir de concorrer, de vos defender. Portanto, é isso que ele tem estado a fazer. Sobretudo os processos anteriores, enfim, daquele processo de assédio, o processo daquela estrela porno que foi paga ou não foi paga, enfim, eu não estou a desvalorizar isso, e sobretudo em termos de eventuais vítimas, mas em termos políticos, acho que ainda mais ideal eram para o estilo de política que faz Trump. Apesar de tudo, estas últimas acusações sobre a informação classificada são realmente objetivamente extremamente graves. Não estamos a falar de alguém se ter esquecido uns quantos documentos classificados que levou para casa para estudar no fim de semana e depois acabou por não devolver, ou quando fez mudanças quando saiu de funções. Isso pode acontecer e aconteceu com vários políticos americanos. Agora, isso são coisas pontuais e de importância menor. Agora, Trump publicamente gabava-se de ter informação altamente classificada, portanto sabia bem o que é que tinha levado, e levou a informação, e termino mesmo com isto, com os segredos nucleares norte-americanos. É informação tão classificada que nem sequer é uma classificação do presidente, é uma classificação legal. Portanto, a desclassificação implicaria um parecer do Ministério da Energia a dizer que aquilo já, afinal, já não é um segredo importante em termos nucleares, do Congresso, além do próprio Presidente. E, portanto, é realmente objetivamente bastante grave. Agora, se terá algum impacto político e eleitoral, isso eu já continuo a ter grandes dúvidas.
Muito bem, Bruno, termina aqui a nossa viagem pelos 5 continentes. Bom fim de semana, Bruno. Para a semana estamos de regresso. 5 continentes para ouvir na Rádio Observador com Bruno Cardoso Reis, todos os sábados depois do Jornal das 11. Rádio